Salve, salve pessoal! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. O tema da aula de hoje é Governo Dutra dentro da República Populista. E esse governo começou em 1946 e foi até 1951. Então vamos falar o que é a República Populista, o que significa esse conceito e também nós vamos trocar uma ideia sobre o governo Dutra. Vamos nessa? Vamos lá. Para a gente falar do Dutra, a gente tem que pensar nos aspectos gerais desse governo, que tanto antecede esse governo como perpassa esse governo, tá? Então a primeira coisa é lembrar que nós estamos saindo de um grande conflito mundial que envolveu várias potências, tanto de ordem capitalista como também de ordem socialista. Dessa Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha foi a grande derrotada e os regimes totalitários também, nós vamos ter aí duas grandes potências que se postulam a dividir o mundo sob as suas influências. De um lado, a grande liderança capitalista, que também foi considerada como sendo uma das vitoriosas da Segunda Guerra, que era os Estados Unidos da América. Do outro lado, também considerado o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial, mas sob o espectro da economia socialista, nós temos a União Soviética. Então esses dois grupos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, eles começam a se debater, a entrar em conflito, mas não em seus territórios verdadeiramente, até porque essa Guerra Fria é só o conceito mesmo, só o nome que tem de fria, porque vários conflitos acontecem no mundo, e essas duas potências acabam influenciando, grupos políticos e países a estarem sob o seu guarda-chuva. Então o que nós vamos ver são disputas ideológicas que muitas vezes vão para o campo militar também e que acaba influenciando o Brasil também. A gente precisa lembrar que o Getúlio Vargas ele decidiu entrar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo um ditador, consolidando um Estado Novo, com aspirações fascistizantes, o Getúlio Vargas acabou entrando do lado dos aliados, principalmente por conta da conjuntura histórica daquele momento e por conta das facilidades econômicas que os Estados Unidos, sobretudo os bancos norte-americanos, ofereceram para o Vargas construir as suas indústrias de base. E quando ele entra ao lado dos aliados, ele tem uma contradição que ele precisa resolver. Qual é essa contradição? Que os aliados defendiam uma política mais voltada para aspectos liberais, tipo da democracia representativa liberal, e o Vargas não tinha absolutamente nada de democrático, certo? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e os regimes totalitários eles estão todos destruídos, com apenas alguns resquícios em políticas regionais da Europa, o Vargas tem que resolver esse contrassenso de como apoiar democracias liberais, mas sendo um ditador na América do Sul. Então, tão logo acabou a Segunda Guerra Mundial, há um movimento todo dentro do Brasil pedindo pela saída do Vargas e principalmente pedindo também para que houvesse uma democracia representativa, eleições diretas para a escolha dos representantes. Então, quem são essas forças que pedem pela democracia no Brasil? Veja que interessante. Quem acabou depondo o Vargas foram pelo menos as três forças armadas brasileiras. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha, em algo que é raro na história brasileira, onde eles se unem para fazer algo político em si, É raro a união dessas três forças, Então eles se uniram e acabaram estabelecendo que a deposição do Vargas seria o melhor caminho para o Brasil. E consequentemente, depois dessa deposição, eles entregaram o governo brasileiro para o presidente do STF do Brasil, que era o José Linhares. E o José Linhares, então, acaba fazendo uma política bastante política mesmo, institucional mesmo. A gente espera sempre que esses juízes do STF façam alguma coisa meio neutra e tal, mas naquela época o José Linhares tomou um partido político e fez uma grande caça ao Partido Comunista Brasileiro, que estava colocado na legalidade a partir do ato adicional aí do Vargas, mas
acaba criando esse terreno fértil para as eleições diretas no Brasil. Pois bem, então, tanto o Dutra quanto o Góes Monteiro, que foram as forças importantes para empurrar o Vargas assim, para longe do possível golpe de Estado novamente, eles num primeiro momento decidiram estar ao lado do Vargas para que ele entrasse na Segunda Guerra Mundial contra a Inglaterra, contra a França e que ficasse ao lado do eixo. Ou seja, o Dutra e o Góes Monteiro tinham verdadeira simpatia pelo eixo. Então, eles são agora os representantes da democracia no Brasil. Inclusive, o Dutra foi um postulante a um cargo democrático aí, que é o presidente da República Brasileira. E é ele quem vence as eleições no Brasil. Então vejam, nós temos aí como forças democráticas no Brasil agentes que são naturalmente e socialmente bastante autoritários. Isso demonstra pra gente a fraqueza política da nossa democracia, que não surgiu de um movimento social, né, que não surgiu de forças populares na rua, que surgiu, na verdade, de um acordo de gabinete entre pessoas armadas que lideravam instituições armadas. Certo? Então isso demonstra também a fraqueza dessa democracia no Brasil, que aparenta ser uma democracia muito mais de ocasião do que uma democracia de espírito. Certo? Nesse mesmo momento, né, corre no lado ocidental do globo a ideologia liberal, do capitalismo liberal, né, visto que o capitalismo havia vencido também essa Segunda Guerra Mundial, e como o bloco econômico vai se formando em torno dos Estados Unidos, o Brasil está sob o espectro dos Estados Unidos também, e há uma influência importante em cima dos governantes do nosso país para que nós aderíssemos à ideologia capitalista de vez. O Brasil obviamente era capitalista também desde o Vargas, mas que aderisse ao capitalismo de vez e consequentemente aceitasse as diretrizes de Washington, tá? Bom, essas tensões que a gente viu no final do governo Vargas, que acabou refletindo num golpe de Estado aí também, né, numa deposição do próprio Vargas, vai inaugurar uma nova fase na política brasileira, que é o que a gente chama de república populista, né? Então, o Vargas tinha inaugurado também uma república, vamos dizer assim, no Brasil, né? Duas formas de pensar a república, tanto a república na década de 30, né, como a república após 37 também, que é essa república inspirada no fascismo. Mas a partir de 1946, nós temos uma república que a gente denomina como república populista ou república liberal. Quando a gente fala em populismo, esse conceito é um conceito bastante utilizado no senso comum, né? E sempre quando fala em populismo no senso comum, a gente vê como algo meio pejorativo, algo como alguma coisa errada, que vai no contrassenso da racionalidade, né? Quando fala, aquele governante está sendo populista. Então já vem na nossa consciência de que esse governante está sendo antirracional, certo? Mas no fundo, esse conceito ele reflete apenas um aspecto do senso comum. O que importa pra gente é como esse conceito é trabalhado na história e como ele é trabalhado também na sociologia, né? Esse tipo de política é uma política que foi inaugurada na América Latina a partir de movimentos de êxodo rural, onde as pessoas foram participando e construindo cada vez mais grandes conglomerados urbanos e sendo ali grandes massas nesses conglomerados urbanos. Nós vamos ver esse movimento populista acontecendo, por exemplo, no México com o Cárdenas, nós vamos ver esse movimento populista acontecendo na Argentina com o Perón e acontecendo no Brasil com o Vargas e todos os outros governantes dessa dita República Populista que vai até o golpe de 64. Então, ser populista nessa época é ter pelo menos algum aspecto de carisma e se envolver com a população de certa forma, e a população reconhecer que aquele que está no poder tem alguns traços identitários que representa essa população, essa massa, e também o carisma em si significa mobilizar afetos políticos, né? Ou seja, afetos que façam com que as pessoas se sintam
pertencentes a esse movimento encabeçado pelo chefe da presidência da República e pelo chefe da República Brasileira. Então, falar em populismo, nós estamos falando geralmente em governantes extremamente carismáticos. Claro que esse carisma ele não precisa ser necessariamente para toda a população, mas pode ser para grupos que se sintam confortáveis, obviamente, em sair nas ruas e defender esse governo ou então ter simpatia por esse governo. Ser populista também significa você tentar trazer uma massa, né, essa massa populacional que hora antes, né, que tempos antes não estava incluída no orçamento do Estado, ou seja, não tinha investimentos nessa massa que carece de serviços públicos e que à medida que a política acontece, esse governante, por conta do seu carisma, tem uma responsabilidade de fazer investimentos nas áreas sociais para ter reconhecido o seu poder político. Então é colocar essas massas na ordem do dia, no orçamento e, consequentemente, fazer com que essas massas tenha uma materialidade para criar um vínculo e mobilizar esses afetos e seguir esse presidente. Certo? O populismo, pessoal, ele foi uma prática política recorrente na América Latina, sobretudo de governantes que muitas das vezes atuava contra forças políticas, tanto nacionais como internacionais. Certo? Então é um conceito bastante amplo, assim, mas que pra gente, nesse exato momento, serve, tá? Do jeito que ele foi explicado. Carisma, né? Política voltada para as grandes massas urbanas, certo? E também uma presença constante de diálogo com essas massas. Lembrando, né, quando a gente fala em massas, nós também precisamos construir aí a ideia de comunicação de massas. Sem a comunicação de massas, esse representante não consegue chegar até esse povo. Então, o populismo acontece numa fase bem interessante do capitalismo, né, que é essa fase onde o capitalismo tenta massificar a cultura também, né? Os produtos culturais, porque a cultura passa a ser um veículo importante de linguagem e que cria identidade entre povo e político, povo e governo, certo? Então a gente vai perceber que na década de 30, na década de 40, os veículos de massa no Brasil começam a ganhar corpo. O rádio é o grande instrumento de massa, né? Na Argentina, um pouquinho depois só, mas isso também acontece. No México, a mesma coisa. Então vejam, esse é um estágio de populismo que acontece a partir do desenvolvimento do capitalismo, que também transcorre e perpassa aspectos da cultura. Beleza, pessoal? Por isso que não dá pra gente falar de populismo, sei lá, em 1820, 1810, porque o capitalismo estava em outro estágio, nós não tínhamos o êxodo rural acontecendo, não tinha a formação dessas grandes massas. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho então do Dutra, né? Quando a gente fala do Dutra, a gente precisa pensar na eleição do Dutra, né? E pra gente falar na eleição do Dutra, a gente precisa pensar nos partidos políticos autorizados no final do governo Vargas para disputar essas eleições. E sobretudo nós temos aí 4 partidos políticos muito importantes que acabam protagonizando a cena política brasileira. O primeiro partido, e o partido, vamos dizer assim, maior do Brasil nessa época, é o PSD. Tá? O PSD é o partido que recebe todas as elites oligárquicas, né? Toda essa oligarquia rural brasileira em todos os lugares do Brasil. Então lembra daqueles antigos coronéis que mandavam e desmandavam, né, em todo o território brasileiro, mas que circulava o PRP, que era o Partido Republicano Paulista? O PSD agora, ele é um partido nacional, porque o Vargas tinha autorizado só a criação de partidos nacionais, não mais partidos estaduais, né? Então o PSD é um partido nacional que conglomera, que junta todas essas elites da terra, que vive do clientelismo, que vive dos mandos e desmandos no interior, no sertão do Brasil. Então nós temos que lembrar que a população brasileira ainda é uma população rural, né? É uma população que ainda carece de serviços públicos, então há uma dependência muito grande desses latifundiários ainda, e há, obviamente, uma relação muito clientelística e às vezes até de parentesco entre esses indivíduos ainda. Então o PSD é o grande partido do Brasil, ele não é um partido
que tem características populistas, tá? Por ele ser um partido basicamente rural, vamos dizer assim, que conglomera essa elite rural, né? Mas é um partido que tem assim um caráter conservador, tá? E que atende muito aos interesses dessa elite da terra que de uma forma ou de outra sempre mandou no Brasil. Então, quando eu falo de maior partido, eu estou dizendo que é o partido que vai ter maior bancada de deputados na Câmara de Deputados do Brasil. Beleza? O segundo partido que nós temos, assim, que é bastante significativo e grande também, é o PTB, que foi o partido criado pelo Getúlio Vargas e que também passou a disputar a eleição, né? O PTB conglomerava ali operários, sindicalistas, burocratas, né, que via na política trabalhada do jeito do Getúlio, né, através dessa conciliação, através do trabalhismo, do populismo, como uma política que poderia melhorar a vida da classe trabalhadora. Então o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, é o partido dessa população que é mais pobre, que está mais pobre assim, né? De uma classe média baixa, que está dentro do contexto urbano e que de certa forma reconhece no Vargas um grande representante, um cara que mudou a vida dessas pessoas, certo? Então o PTB é um partido mais urbano e um partido mais vinculado ao funcionalismo público, aos burocratas sindicais aí, dos sindicatos que tinham um vínculo muito grande com o Estado e desses operários que se reconheciam com a política trabalhista do Vargas, certo? O terceiro partido, um pouquinho menor que o PTB, era a UDN, né? União Democrática Nacional. A UDN, pessoal, é o partido de oposição ao Getúlio Vargas. É um partido antigetulista e um partido liberal e conservador nos costumes. Liberal na economia e conservador nos costumes. É um partido, basicamente, de classe média urbana, classe média alta urbana, de profissionais liberais e também da elite brasileira que vivia nas cidades, certo? Então a pauta da UDN sempre foi assim uma pauta moralista, principalmente propagando aí assim notícias contra a corrupção, que os governos eram corruptos por conta do excesso de Estado. Essa política trabalhista era uma política por natureza de corrupção. Então a pauta moralista sempre fez parte da UDN, né? E a gente sabe que num país conservador como o Brasil, a pauta moralista tem um eleitorado assim, bastante efetivo. Então a UDN vai se postular sempre como a antitese do Getúlio, né? E vai tentar de toda forma governar o Brasil. De toda forma que eu digo desde participar de eleições até tentativas de golpe de Estado. E nós vamos ver que a UDN tenta mais de uma vez dar golpe de Estado nessa República Populista e consegue consolidar o golpe de Estado em 1964 com o apoio dos militares, tá? E o quarto partido, também grande, com cerca de 200 mil filiados, nós temos aí o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né, que foi colocado na legalidade, embora o José Linhares nesse exato momento esteja fazendo aí, nesse exato momento que a gente está estudando na história, esteja fazendo uma perseguição aos comunistas, né, principalmente por conta da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, então é uma ameaça real, os comunistas, né? Então, os comunistas têm esse partido no Brasil, um partido já tradicional, nós estamos em 1946, ele foi fundado em 1922, já são 24 anos de partido, nós já temos aí uma grande liderança nesse partido que é o Luiz Carlos Prestes, e eles decidem lançar o Iedo Fiuza como candidato a presidente nas eleições de 1945 e 1946. Tá? Então, é o Iedo Fiuza, candidato do PCB, é o Eduardo Gomes, um brigadeiro aí da aeronáutica na UDN, e o Dutra é o candidato do PSD. E que o Getúlio Vargas reluta em apoiá-lo até os 45 do segundo tempo, quando o Getúlio Vargas decide apoiar, e aí a candidatura do Dutra deslancha e ele acaba vencendo essa eleição. Vence até com uma margem grande, relativamente de 20%
de diferença dos votos entre ele e o Eduardo Gomes. Você vai falar, e o Iedo Fiuza, Cláudio? Bom, o Iedo Fiuza teve 10% dos votos. É um número bastante significativo para os comunistas e mostra como a influência das pautas dos comunistas no mundo estava também presentes no Brasil. Para vocês terem ideia, o PCB é uma força política muito interessante. Na Câmara de Vereadores do Distrito Federal, nesse exato momento, em 1946, o PCB tem maioria dos vereadores lá. Tá? Conseguiu eleger 15 deputados federais e um senador. Então o PCB vai fazer uma política bastante efetiva na construção da Constituinte de 1946. Então a Constituição de 1946, que vai abrir os rumos aí para essa República Populista, tem uma participação importante dos deputados do PCB, né? E deputados como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes e o escritor brasileiro também, Jorge Amado, responsável pela lei que foi criada na Constituinte de 46, que foi implementada na Constituição de 46, que previa a liberdade religiosa para todos os brasileiros. Então é importante conquista aí da individualidade, da expressão da religiosidade de cada um e de cada cidadão brasileiro. Certo? E a gente precisa lembrar também que o Getúlio Vargas também se decidiu sair candidato aí. Ele decidiu sair candidato decidiu sair candidato a senador por 2 estados e decidiu sair candidato a deputado por 7 estados. Naquela época a lei previa isso, a lei eleitoral previa isso. E ele acabou sendo eleito em vários estados e acabou decidindo ficar com um mandato de senador pelo Rio Grande do Sul, enquanto era lembrando que o Vargas é do Sul, né? Enquanto o Dutra era o governante. Mas o Vargas teve uma pouca política ativa, assim, participou muito pouco, ficou mais recluso em São Borja, né, que é o núcleo político do Vargas, mais recebendo lideranças e fazendo articulação política. Vale lembrar que ele vai voltar em 1951. Pois bem, vamos para as características dessa Constituição de 46. Vamos lembrar as constituições, pessoal? 1824, a primeira do Brasil. 1891, a primeira republicana. 1934, a Constituição mais curta da história do Brasil. 1937, a polaca. E 1946, a Constituição Liberal do Brasil, que vai abrir espaço para essa república populista. Características, pessoal. O Brasil passa a ser novamente uma federação. Vale lembrar que o Getúlio Vargas tinha acabado com os regionalismos, lembra, do Estado Novo, queimando a bandeira do Estado de São Paulo, inclusive, numa das cerimônias. E agora o Brasil volta a ser uma federação, com autonomia administrativa e econômica para municípios e para estados. As liberdades individuais voltam a aparecer aí também, está garantido a livre manifestação e está garantido também, pessoal, o direito à greve. Embora o direito à greve seja pautado pela primeira vez na história do Brasil, agora tem várias restrições para o direito à greve, porque ficou estabelecido que o direito à greve ia acontecer, estava previsto na Constituição, só que isso ia ser trabalhado numa lei para especificar quando podia e quando não podia ter greve. E depois de um ano mais ou menos, o Dutra faz essa lei é aprovada, onde até uma liderança do movimento operário diz que, de acordo com a lei do Dutra, só pode fazer greve em perfumaria. Ou seja, o tamanho da restrição para se fazer greve no Brasil, principalmente por conta dessa fiscalização do comunismo e tal, que é uma ameaça real nesse período. Mas o que se sabe é que o direito à greve ficou garantido nessa Constituição de 46. Tá? As liberdades de manifestação, as liberdades de organização, tá? O direito à propriedade privada. Beleza? Então esse aí já mostra o vínculo muito próximo aí com o capitalismo, né? O alinhamento com os Estados Unidos. O direito à ampla defesa, tá? O Estado vai ficar na organização sindical, então essa é uma herança do desenvolvimento sindical brasileiro, que é uma herança também desse controle absoluto do Estado sobre a organização dos trabalhadores, e também ali escrito que a reforma agrária poderia acontecer desde que fosse paga pelo Estado. Ou seja, a reforma agrária não acontece só com a estatização das terras.
tá? Se for haver estatização das terras, é preciso que haja essa desapropriação financiada, bancada pelo Estado. Então a gente já sabe, né? Se for repartir terra, que se compre a terra do fazendeiro primeiro. Beleza? Então aqui uma Constituição liberal, né? Uma Constituição que traz algumas garantias, mas que a gente vai mostrar algumas contradições do Dutra. Por que algumas contradições do Dutra? Porque o Dutra sempre quando era perguntado alguma coisa, ele dizia assim, mais ou menos, vamos ver o que está escrito no livrinho. O que era o livrinho? A Constituição de 46. Bom, então está previsto que está garantidas as liberdades individuais? Tá, então beleza, deixa se manifestar. Mas aí fala para ele, olha Dutra, mas aquele indivíduo é comunista. Bom, então se ele é comunista, então ele não tem essas liberdades individuais garantidas. Então o que a gente vai ver? Que logo no começo, apesar da Constituição contar com os deputados do PCB, depois que ela vai ser promulgada, essa Constituição, nós já vamos ter uma perseguição incisiva do Estado brasileiro para com os comunistas novamente, principalmente por conta da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, né? E também por conta de uma declaração do Luiz Carlos Prestes, mais ou menos em 1947, quando ele diz que se o Brasil entrasse em guerra, né, os blocos estavam formando, o bloco capitalista estava se formando com o bloco socialista, né? Já estava aparecendo que ia rolar uma terceira guerra mundial. E o Luiz Carlos Prestes, a grande liderança do PCB, dá uma declaração de que se o Brasil entrasse em conflito com a União Soviética, ele lutaria ao lado dos russos, certo? Então isso gera todo um clima de distúrbio na política institucional, né? Principalmente por conta dessa referência que o PCB é nesse período, né? E também, se a gente está falando de uma república populista, é preciso criar também essa mobilização das pessoas, mobilizar afeto, que eu já disse antes. E aí, então, o STF é acionado nessa época para julgar se existe ou não legalidade do PCB existir no Brasil, né? Se tem legalidade ou não do PCB existir no Brasil. Aí qual que é a razão? A razão é que o PCB não é um partido do Brasil. É um partido que advém da União Soviética, defende a política da União Soviética. Então isso seria um atentado à soberania nacional, um atentado à identidade brasileira, e por 3 votos a 2 no STF é cassado o registro eleitoral do PCB e, consequentemente, o PCB é colocado na ilegalidade, certo? É colocado na ilegalidade, pessoal, e consequentemente caçam-se também as uniões de juventudes que o PCB tinha e organizava os estudantes, fecha uma central sindical de mobilização dos trabalhadores que contestava essa participação do Estado no direcionamento do movimento sindical, fecha centenas de sindicatos. Então esse lance do STF caçar o registro eleitoral do PCB coloca em prática uma política do Ministério do Trabalho dentro do governo Dutra de observação, fiscalização e controle dos trabalhadores e daquela classe trabalhadora organizada de forma independente, certo? Então o PCB está nesse bojo aí. Agora vamos falar um pouquinho de economia para a gente entender por que os trabalhadores estão tão ativos assim, por que o PCB tinha uma organização em 1946 e 1947 bastante efetiva no aspecto sindical, né? Quando o Dutra assume, ele faz uma política diferente daquilo que era propagado pelo Dutra na economia, né? Desculpa, daquilo que era propagado pelo Vargas na economia. A política inicial do Dutra é uma política liberal. Então, se estava voltado ali ao alinhamento dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam exercendo uma influência política muito grande no Brasil para conseguir vender os seus produtos para cá também. Então, o Brasil faz uma abertura econômica, ou seja, tira todas as restrições tributárias para esses produtos importados chegarem aqui. E o que acontece? Essa moeda brasileira, ela passa a ser muito desvalorizada, né? Ou seja, moeda desvalorizada porque a compra incessante de dólar para você comprar produtos de fora. Então há também uma fuga de riqueza do Brasil. Então há uma fuga de riqueza, uma desvalorização da moeda e um consequente aumento da dívida externa brasileira. E essa dívida externa brasileira que vai amontoando por conta dessa abertura econômica, visto que a indústria brasileira não tinha competitividade
para fazer frente com as indústrias internacionais, né? Nós vamos ter aí o fim das reservas cambiais feitas no governo Vargas. O Vargas foi o primeiro governante brasileiro a fazer uma auditoria das dívidas, lembra? Começadas lá no convênio de Taubaté, no Funding Loan, feito na República do Café com Leite. Então quando o Vargas fez essa auditoria, colocou mais ou menos preto no branco o que era a dívida e o que era a fraude, ele conseguiu, de certa forma, até criar um caixa para o Brasil. E esse caixa era aquilo que dava, de certa forma, uma autonomia econômica para o Brasil também, né, para agir no mercado internacional. E o Dutra, com essa política de abertura, faz com que essas reservas cambiais brasileiras sejam esgotadas para tentar controlar, de certa forma, até essa inflação, né, por conta da desvalorização da moeda. Então, num primeiro momento, logo nos primeiros anos, nós temos um baixo rendimento da indústria brasileira, né, e meio que assim, uma redução dos salários comparado ao aumento dos produtos básicos de sobrevivência humana. Então, se a inflação estava em 20%, 25%, o custo de vida na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo aumentava exponencialmente, já os salários não aumentavam dessa forma. E aí você começa a perceber o porquê que os sindicatos que não estão aparelhados com o Estado têm uma força muito grande nesse momento. Por quê? Muitos trabalhadores ficam insatisfeitos com essa política do Dutra, porque percebia que na hora que ia no supermercado, comprava menos do que antes, né? Embora seus salários estivessem aumentando, estava sempre aumentando menos do que havia a inflação anual, certo? Então, por conta desse alinhamento com os Estados Unidos, né, por conta dessa abertura política que a gente faz, dessa abertura econômica que o Brasil faz para os Estados Unidos e aumenta essa dívida, né, esse rompimento com a União Soviética que levou toda aquela história com o PCB que eu disse para vocês, é colocada ali uma tradição política em xeque. Qual que é a tradição política? A tradição política do desenvolvimentismo, pensado lá no governo Vargas, né, que a gente discutiu no governo dele. E essa política do desenvolvimentismo, ela tem uma tradição muito forte na política brasileira nessa época. Então ministros de Estado, políticos, né, próprio PTB, acaba forçando o Dutra a incorporar um plano onde o Estado tenha um protagonismo importante, tá? Um protagonismo importante aí nessa estrutura, para que possa retomar o crescimento econômico, mas que também possa trazer melhores condições de vida, visto que a popularidade do Dutra, não estava indo muito bem. E aí então é criado o Plano SALT, em 1947, que demora um pouco para ser colocado em prática mesmo, mas vai até o final do governo Dutra mesmo, em 1951, tá? O Plano SALT, como vocês podem perceber, ele é a junção de várias siglas aí, né? De saúde, alimentação, transporte e energia, que são aspectos básicos e estruturais da sociedade brasileira. Só que aí, como que o Estado vai fazer aí para investir em saúde? Porque nós temos a criação de hospitais no Rio de Janeiro, transporte, a construção de uma nova rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que hoje tem o nome de Presidente Dutra, né? O nome dele mesmo. Energia também, a melhora das condições das hidrelétricas do Brasil e uma tentativa de aumento de safra, né, pessoal? Principalmente pensando nos coronéis do Brasil, que é a base política institucional do Dutra, né, que é o PSD. Então, como que o Brasil faz isso? Imprimindo papel moeda e intervindo na economia. E essa impressão de papel moeda, de forma a não ter lastro, né, nem lastro em dólar, nem lastro em ouro, nem lastro no parque industrial brasileiro, gera também ainda mais inflação, né, gera ainda mais dívida externa e, consequentemente, essa indústria luta para sobreviver. Então esse desemprego que tinha sido causado pelos primeiros anos ali, né, do governo Dutra não é reestabelecido com o Plano SALT, embora nós tenhamos aí ainda 6% de crescimento, certo? Ao ano mais ou menos básicos aí de 1946 a 1951. Então aí há um debate posto na política, né? Qual é o debate? É o nacionalismo pautado pelo desenvolvimentismo, né? Bastante característico aqui do Plano SALT e daquilo que o Vargas inaugurou como uma política econômica no Brasil, ou a abertura política como o próprio Dutra fez antes do Plano SALT,
certo? E aqui nós temos as representações de defesa disso, né? Então desse lado aqui nós temos os trabalhistas, o Vargas, e desse lado aqui nós temos a UDN. E você deve estar falando assim, Cláudio, mas e o PCB? Bom, o PCB muitas vezes estava alinhado a esse nacionalismo aqui, porque havia uma política da Terceira Internacional, né, que é uma política que vem dos russos, acreditando mesmo na possibilidade de um Estado forte, de um Estado econômico intervencionista forte, para que os liberais pudessem ser derrotados. Então muitas das vezes nós vamos ver aí o PCB defendendo uma política nacionalista, às vezes bem alinhados com o PTB também. Certo, minha gente? Esse foi o governo Dutra, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar o seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você gostaria, se ficou alguma dúvida. Valeu!